rapaz, o Santos a gente deixa para depois. Vamos focar no jogo de hoje, que é São Paulo e Flamengo. Tá, vamos lá, ó. São Paulo e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio do Morumbi, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente vai ter para esse jogo aí, rapaziada, transmissão da Globo TV aberta, da GE TV no YouTube e no Premiere, como a gente está acostumado já a ver o brasileiro, tá? Então, Premiere TV fechada, TV aberta Globo e quem tiver aí, né, só com a internet, né, quem não tiver TV aí, vai estar só na internet, vai estar passando na GE TV no YouTube. Então, temos aí boas opções para poder acompanhar esse jogo de logo mais, tá bom, minha rapaziada? Bom, vamos lá que o negócio é o seguinte, a gente tem aí para esse jogo, né, de fora de jogo, na verdade, tem o Rian Francisco e o André Silva que estão machucados, tá? Tinha 3 jogadores que começaram a temporada machucados, que é o Rian e o próprio André, e também o Luan. O São Paulo divulgou nos últimos dias aí, acho que foi na segunda-feira, de que o Luan estava treinando aí já sem restrição. Fez a transição aí para o gramado, já estava treinando aí com todo o elenco. Então o Luan já está fora da lista dos lesionados, dos machucados. Só tem realmente o Rian e o André Silva. Não sei se o Luan vai ser relacionado, mas na lista de machucados ele não está mais, tá? Só o André Silva e o Rian, os 2 centroavantes aí do São Paulo, tá bom? Aí vamos lá, rapaziada, vamos lá. Segundo o Globoesporte.com, São Paulo deve vir a campo com Rafael no gol, Mike na direita, Arboleda e Alan Franco na zaga e o Wendel fechando ali a defesa do São Paulo. Meio campo, aquela questão que a gente comenta sempre. Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas como, né, aquele meia, né, aquele quarto jogador do meu campo, entendeu? E na frente, Ferreirinha e Caleri, tá? Assim, primeiro, vamos lá. Eu não acho que vai ser esse time aqui, tá? Se fosse para palpitar, acho que não vai ser esse time aqui. Não acho que o Ferreirinha vai estar de fora. Acho que o Luciano, por exemplo, vai jogar. Imagino eu. Entendeu? Agora, assim, é aquela... Se for esse time aqui, você vai saber 1 hora antes do jogo começar. Vai ter aquelas questões que a gente já vem comentando há bastante tempo, que é o São Paulo sem a bola com esse time, cara. Não tem condição. É muito vulnerável sem a bola. Entendeu? Aqui tem 2 agravantes. Primeiro e mais importante é que os 3 jogadores do meu campo são os segundos volantes, jogadores que gostam de ter a bola, jogadores de distribuição de jogo. Nenhum dos 3 é aquele camisa 5 pegador, aquele volante de marcação. Nenhum dos 3. Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio. Nenhum é. Aí esses 3 caras sem a bola, irmão, já deixa o time muito vulnerável. Aí tu pega o Lucas ainda, né, que deve ser o meia, que o Lucas sem a bola é um a menos. A verdade é essa. Sem a bola, o Lucas é um a menos. Não consegue marcar pressão, não consegue ajudar o time sem a bola. Então, tu tem 3 jogadores que não marcam e o outro que é o Lucas, cara, ele agrega muito pouco sem a bola. Entendeu? Aí deixa o time muito vulnerável. Vai ter aquela questão, porra, é que o Arboleda tá jogando nada, o Alan Franco tá jogando nada, aí contra a Portuguesa o Dória não joga nada, o Toló é ruim demais. Todo mundo na zaga é ruim porque o time é muito vulnerável. Porque toda hora os zagueiros do São Paulo estão no mano com o adversário. Por quê? Porque o time é muito desorganizado sem a bola. Irmão, todo zagueiro, ele é bom também, ele é bom e tem ainda a questão de que o time é organizado. Se o zagueiro é bom e o time tiver uma bagunça, irmão, ele vai sofrer também. Pode pegar qualquer zagueiro que você quiser, pode pôr o Sérgio Ramos na zaga do São Paulo. Se botar ele pra jogar igual foi aquela bagunça contra o Palmeiras, ele vai sofrer também, cara. Entendeu? O zagueiro também é bom por conta do sistema defensivo, do coletivo. A zaga só é boa se estiver protegida. Não tem zagueiro nenhum no mundo, irmão, que consiga sobreviver, né, se o time for uma bagunça. Não adianta nada ter bons zagueiros e toda hora os caras estão no mano com o adversário, como acontece contra o Corinthians, contra o Palmeiras também aconteceu isso. Então, não adianta nada trocar zagueiro, põe Alan Franco, Sabino, Arboleda, Toló, não adianta nada se o time for vulnerável, como foi nos últimos jogos. Então, eu espero hoje 2 coisas, que o São Paulo seja mais organizado sem a bola, entendeu? Sem a bola, né? Que seja um time mais compactado, mais organizado, e não aquele buraco que a gente estava vendo do time nos últimos jogos, né? Tem a defesa do São Paulo, um buraco no meu campo e o ataque. É desse jeito do São Paulo, o meu campo não existe.
Dos 3 gols que o Palmeiras fez no Choque Rei, 2, cara, os caras tiveram liberdade inacreditável. No segundo gol do Palmeiras, né, o Marlon Freitas recebe a bola, que foi aquela falta em cima do Mike, né? Tem aquela falta em cima do Mike, tem marcado, o Marlon Freitas fica com a bola, dá o passe no meio pro Andrés Pereira. O Andrés Pereira pega a bola, olha pra cima, irmão, faltou estender um tapete vermelho pra ele, ele pegou a bola, conduziu, avançou, aí deu passe pro Sousa, o Sousa pro Flaco Lopes e o Flaco fez o gol. Esse foi o segundo. O terceiro gol do Palmeiras, quem fez o foi o Kelvin, né? O Kelvin, ele começa a jogada, né? Ele pega a bola no lado direito do campo defensivo do Palmeiras, né? Porque ele é lateral direito. Ele pega a bola, irmão, vai conduzindo pelo meio, vai levando, e ninguém faz falta, ninguém derruba o cara, os caras deixaram o cara passar. Então, foi 2 gols bem marcantes esse contra o Palmeiras, né? De que os jogadores tiveram muita liberdade no meu campo. Por quê? Porque o meu campo de São Paulo é vulnerável com esses jogadores em campo. Então, eu estou, mais uma vez, bastante preocupado com esse time do São Paulo sem a bola hoje. E vai pegar o Flamengo, que é muito forte, que não pode dar espaço, não pode dar chance para os caras, porque o time deles é muito bom. Então é isso, irmão. Contra o Corinthians, aconteceu a mesma coisa. Corinthians não é tão bom igual o Palmeiras e o Flamengo. Ficou 1-1 o jogo. Contra o Palmeiras, que é melhor, tomamos 3, né? Então, contra o Flamengo hoje, não pode acontecer a mesma coisa. Então, espero ver o São Paulo hoje mais organizado sem a bola, mais compactado. E eu não sei o que o Crespo vai fazer, mas para mim tem 2 questões. Ou ele põe o Pablo Maia. Ah, Gabriel, tá mal sim, mas é o único que tem. O Matheus Ferreira não deve subir agora, então. Ou é o Pablo Maia jogando mal, mas é da posição, né, de primeiro volante. Ou então tem que voltar com 3 zagueiros, para ficar mais protegido. De 2, uma. Não vejo outro cenário. O que não dá é para continuar do jeito que tava. Ou é 3 zagueiros, ou então põe o Pablo Maia jogando mal pra cacete igual tava. Então, vamos ficar aí no aguardo, né? O GE tinha trago a informação de que o Lucas vai ser titular. Né? Então, vamos ver se ele vai começar com o meia, ou então se o Lucas vai jogar, né, no ataque com a dupla de ataque ali, ele Caleri, ele Luciano, não sei, né? Aqui tá Lucas, Ferreirinha e Caleri. Eu acho que o Luciano vai jogar, tá? Eu não sei se o Ferreirinha vai começar como titular. O Luciano, na verdade, jogou o jogo inteiro contra o Palmeiras. Caleri entrou no segundo tempo, o Lucas não entrou. Talvez aí o Crespo esteja, né, deixando o Luciano no banco para colocar ele como titular contra o Santos. Pode ser. Também pode ser uma possibilidade. Então, vamos ficar de olho aí. Vamos ficar no aguardo aí, né? Mas, enfim. Bom, quem apita o jogo de hoje, rapaziada, é o Wilton Pereira Sampaio, também, que já tem um histórico bem negativo contra o São Paulo, né? Esse é outro também que tem um histórico bem ruim contra o Tricolor. Ele apita o jogo. Espero que não tenha nenhum tipo de polêmica de arbitragem no jogo de hoje. E quem vai estar no VAR, o árbitro de vídeo, vai ser o Rodrigo Alonso Ferreira. Ele vai estar aí na cabine do VAR. Espero que a gente não fale de arbitragem no pós-jogo de amanhã, né? Que passe despercebido. A arbitragem boa é aquela que ninguém fala. Quando tá todo mundo comentando sobre o jogo e ninguém fala de arbitragem, é porque a arbitragem foi boa. Essa é a arbitragem boa, quando ninguém cita a árbitro da partida. Aí é ótimo, né? Aí realmente é muito bom, tá bom? Enfim. Vamos ficar no aguardo aí, belezinha, minha rapaziada? No aguardo da escalação, né? 1 hora do jogo vai ser a escalação, a gente vai ver aí se vai se confirmar essa escalação do GE ou se vai ser outra. Vamos ficar esperando aí 1 hora antes do jogo começar, tá bom?